Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo vemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta quinta-feira celebramos a memória de São Pio X, Papa, o primeiro Papa canonizado depois de quase 400 anos, sem um Papa declarado santo pela Igreja. Ele sucede justamente ao Papa Leão XIII e, como sucessor, fez grandes coisas pela Igreja, restaurar tudo em Cristo. Todas as coisas em Cristo era o seu lema. E assim conhecemos por alguns fatos. Abre a primeira Eucaristia a crianças com 7 anos de idade, com a idade da consciência, podendo a partir de então as crianças passarem a comungar, depois de uma catequese. Mas também o que faz? Reforma, restaura, ou melhor dizendo, constitui um direito canônico. E assim vê que a Igreja precisa também de normas para ser regida e ser guiada. Não que não existisse, mas não existia, por assim dizer, a estrutura como conhecemos hoje do direito canônico. E ainda, o que aprendemos de sua vida? Ele foi cardeal de Veneza. Este cardeal, bispo, sempre que ia celebrar uma missa em algum lugar, em alguma paróquia, como os nossos bispos de hoje, recebia uma espórtula em dinheiro, dentro de um envelope. E tinha como projeto, quando voltava à sede episcopal, o primeiro mendigo que encontrava entregava o envelope com dinheiro sem nem mesmo abrir para saber quanto tinha ali. Viveu na humildade. Um bispo cardeal humilde. Certa vez contam que, indo para Roma, queria ajudar a um sacerdote, era bispo, então, não era ainda cardeal. Queria ajudar um sacerdote com a missa tridentina, precisava de ao menos um auxiliar no Vaticano. E o sacerdote disse não, 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 até que não pôde mais negar e aceitou que o bispo fosse o seu acólito, quase como um coroinha. E assim, depois descobriu futuramente que aquele que fora o seu acólito na missa se tornou papa, um bispo. Depois de papa, tantas vezes o povo enxergava nele a sua santidade. E alguns gritavam, Papa Santo, Papa Santo. E ele dizia, não, é Sarto, Sarto, porque seu nome era Giuseppe Sarto. Não aceitava, não arrogava para si a fama de santidade, mas realmente viveu e demonstrava com sua vida a santidade que tinha. E santidade tamanha que um dia uma criança com câncer cerebral foi levada para o Vaticano e assim o Papa carregado sobre as costas daqueles que o carregavam naquela época, recordemos, na sédia gestatória, cadeira, para que todos pudessem enxergar o Papa.
O Papa se anda ao mesmo nível das pessoas, todo mundo quer ver e poucos conseguem enxergar, só quem está mais na ponta, quem está lá no meio, no fundo, não conseguiria ver. Então a sede gestatória também ajudava em relação a isso. Entendamos que tudo tem também um sentido. Não é simplesmente, ai, porque o Papa era isso, coisa imperial. Não. É para que fosse mais visível. Milhares de pessoas indo ao Papa naquela época. Não tinha TV, não tinha câmera, não tinha nada. Para ver assim, na altura, era mais fácil. E então desce a sede gestatória e essa criança corre ao encontro do Papa e fala a ele: Santo Padre, é verdade que o Senhor é o vigário de Cristo na terra? É Cristo na terra? Papa Sarto, Papa São Pio X, disse: é o que dizem, meu caro. A criança disse ao Papa: pede a Jesus que me cure do câncer na minha cabeça, para que eu possa viver com a minha mãe e com a minha família. E assim, São Pio X impõe as mãos na cabeça dele, faz uma pequena oração. E naquele mesmo dia, aquela criança foi curada. Vemos a santidade está também na alta hierarquia da igreja quando se deixa. E aqui não é só o Papa, digo, em toda a hierarquia, mas quando se deixam realmente guiar por esta vida de total entrega e amor a Deus. Uma espiritualidade profunda, não uma coisa aparente, que infelizmente algumas vezes encontramos. Que São Pio X interceda pela restauração da igreja, para que tudo seja restaurado em Cristo, e que possamos assim ter como Ele santos papas, que sempre nos inspire a seguir com profundidade a Jesus. Dito isso, passemos à primeira leitura. Seguimos com o livro de Juízes. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa e Galaade, e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro quando eu voltar, vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou as terras dos amonitas para combater contra eles e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroer até a entrada de Minite e até Abel-Carmim, e assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou: ai, minha filha, tu me prostraste de dor. És a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas. Depois disse ao pai: concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre 2 meses para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele, e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passados os 2 meses, voltou para o seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. O que temos a aprender do texto que hoje nos é apresentado? Tenhamos em conta, Jefté faz uma promessa ao Senhor. Mas qual é o problema aqui? A Bíblia condena a morte de inocentes e ainda é um pecado gravíssimo como crime e idolatria o sacrifício humano. Os povos pagãos o faziam, mas o povo de Israel jamais. Então, o que acontece aqui é algo que sempre é condenado. Tenhamos em conta que o sacrifício da filha de Jefté
se relata, sem nos emitir um juízo negativo, claro, que se lembrava a cada ano, como diz o versículo 40, o desconcertante é que isso realmente tem acontecido, mas para transmitir o quê? O ensinamento sobre o caráter sagrado dos votos e promessas. Os votos são algo tão santo que devem cumprir-se sempre. Os votos do casamento, os votos da nossa vida, os votos do nosso batismo, mas pela mesma razão, não se devem fazer votos de forma imprudente. Aqueles votos que nós queremos fazer a Deus, promessas e não sei o quê, não podem ser feitos de forma imprudente. Vemos a questão hoje. Em vários lugares da Bíblia também vai se apresentar essa questão que não se deve de fazer votos e promessas imprudentes e coisas que são negativas. Uma pessoa pode fazer um voto a Deus por devoção pessoal, prometer a Deus um ato, uma oração, hum, alguma coisa, alguma obra boa. O cumprimento desta promessa é uma manifestação de respeito a Deus e amor para com Ele. Mas, em algumas coisas que se promete e que o prometido é uma má ação, não é manifestação da fidelidade, senão de um erro sacrílego. Aprendamos de uma vez por toda. Não cometamos erros sacrílegos. Não façamos promessas negativas ou terríveis como essa que hoje foi apresentada. Porque Jefté não sabia quem ia sair na porta de sua casa. Podia suspeitar que qualquer um outro sempre saía, o cachorro da casa, um gato, um pássaro, mas ao final foi sua filha. E isso não devemos de fazer, porque um voto feito a Deus deve de ser sempre respeitado. Por isso não podemos fazer coisas erradas, más, terríveis, sacrílegas, mas sim tudo que seja obra boa. E temos cumprido nossas promessas ao Senhor, em especial as promessas dos sacramentos que vivemos, sacramento da penitência, ou seja, a promessa de emendar a nossa vida, de nos esforçar para não pecar mais, o sacramento do batismo, sermos um com Cristo, viver a santidade, a fé, o sacramento do matrimônio, a fidelidade matrimonial, os filhos que se prometeram no altar, que seriam acolhidos na fé, temos vivido as promessas? O Salmo 39 nos diz: Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É assim que devemos de viver a nossa vida. Com prazer fazer a vontade de Deus, não com tristeza, não com peso no coração, não com amargura. Nossa, ser católico é difícil. Ai, meu Deus, vou ter que fazer isso de novo, vou ter que abandonar certas coisas. Não, devemos de fazer com prazer. E segue o salmo: é feliz quem a Deus se confia. Mais uma vez, bem-aventurados. Então, quem a Deus se confia é feliz. Quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Temos nos confiado a Deus? O Evangelho de São Mateus, hoje, estamos chegando ao seu fim. Dentro de pouco veremos Marcos e Lucas. Tenhamos em conta que primeiro se nos apresenta os textos de Mateus, que não estão nem em Marcos nem em Lucas. Terminado Mateus, no ano litúrgico, nós lemos os textos de São Marcos, que não estão em Mateus nem em Lucas. E terminado mesmo, os textos de Lucas, que não estão nem em Mateus nem em Marcos. Então, assim, nós lemos, digamos que o Evangelho de forma completa. E o texto de hoje nos diz: naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados:
Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outros para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que temos a aprender do texto de hoje? Primeira coisa, a primeira parte, Jesus está falando aos líderes de Israel, como ouvimos. O versículo que encerrava o capítulo anterior mostrava justamente que eles estavam tramando como perseguir, destruir Jesus. Então, o rei que prepara a festa é Deus Pai. O casamento é do Filho com a igreja. Mas ele já preparou o banquete, ou seja, o sacrifício de Cristo consumado. Realmente chegou o tempo da consumação do sacrifício. E agora convida para viver, participar da vida espiritual, da graça sobrenatural plena. E assim manda chamar. O que acontece? Os primeiros que não querem ir são quem? Aqueles que vão justamente para o seu campo. E esses são quem? São aqueles que estão fora da terra de Israel. Depois, os que foram para os seus negócios. Os que estão em Israel, que não querem. E por fim, outros agarram os empregados, batem e matam. São aqueles que perseguiram os apóstolos, os discípulos de Jesus. Então o rei ficou indignado, mandou tropas para matar, incendiar a cidade deles. Aquilo que aconteceu no ano 70. A destruição de Israel. Aquilo que Jesus profetizara aconteceu. E depois acontece que o Senhor então manda chamar todos pelo caminho, bons e maus. Os discípulos que devem de pregar o evangelho por todo o mundo, anunciando a salvação que vem de Cristo e convertendo a todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos são chamados. Todos que se deixam tocar pela palavra de Deus, agora são chamados a participar do banquete nupcial. E agora vamos entrar a diversos pontos. Primeiro, vemos que o que prevalece ali é a gratuidade do convite. Mas muitos ficam indiferentes ao mesmo. O convite é gratuito. Mas não só o povo de Israel ficou indiferente, como muitos de nós podemos ficar indiferentes a esta ação do Senhor. Vemos um que está ali e que não está vestido dignamente para a festa. É o quê? É alguém que vai com a presunção de não precisar mudar de vida. Eu vou entrar no reino dos céus do jeito que eu sou. Para que converter? Para que mudar de vida? E vemos a consequência. É amarrado e jogado fora, na escuridão, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vemos em Deus, então, o amor que nos busca, que nos pensa, que nos deseja, que nos procura. Chama a todos, como encerra o Evangelho, dizendo:
muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos escolhem responder ao chamado. Muitas vezes também nós damos desculpas e nos preocupamos com os prazeres da vida passageira. Ai, não, quando der eu vou para a missa, quando der eu rezo, quando der eu busco a Deus. Agora eu não tenho tempo. E vemos que, mais uma vez, aquele que entra, mas é lançado fora, é alguém que não está revestido da pureza batismal e da graça da fé. Sem fé, amor e a vivência do batismo, não se consegue permanecer, não se entra para a festa do Senhor. Estas pessoas que rejeitam o chamado são felizes e pagam a si mesmas pela vida que levam na terra. A eleição, o chamado que o Senhor faz, vira uma rejeição. O Senhor também nos chamou, o Senhor também nos deu a graça. Mas nós, como temos vivido a eleição de sermos filhos no Filho pelo batismo, temos rejeitado o chamado do Senhor, como tantos cristãos, como tantos católicos hoje rejeitam. Ou ainda, outros são convidados, vêm fornecidos com a graça santificante para se apresentar com vestes de festa. Quem são estes? Os que foram chamados ao longo do caminho? Aqueles que são chamados, talvez, depois de nós, que dizemos já estar há muito tempo na igreja, mas que não nos revestimos da graça santificante. Não buscamos conformar a nossa vida com a vida de Cristo. Não temos uma fé autêntica. Esta veste, que é a fé, uma fé que nos une à vida de Cristo, que é a fé apostólica, não a fé que nós queremos ter, mas a fé que os discípulos, os apóstolos ensinam. Ter fé não é ter uma crença genérica, mas a fé é o crer unida à obediência ao Senhor Deus. Então, isto nos une à graça santificante, à caridade que transborda e que realiza as obras ágape, como dissemos tantas vezes, que o Senhor espera de nós. Mas qual foi o erro do povo de Israel, que é o erro que nós podemos cometer? O grande erro de Israel escolhido foi trocar a graça da liberdade pelo pecado e de ter uma terra onde crescer como povo de Deus. Trocar isto, que é um meio de se tornar outro e ganhar a ressurreição como bem final. Então focaram que era isso. Como muitos e muitas igrejas hoje que dizem: ai, olha, Deus está te abençoando, você tem prosperidade. Opa, espera, não é bem assim. Isso é um meio, não é um fim. Não pode ser um fim para nós. Se nós achamos que tudo que o Senhor nos dá, que tudo que vivemos aqui é de bom e não nos ajuda a viver, a desenvolver a vida em Deus, não estamos buscando a ressurreição como bem final, estamos focando nesta terra e corremos o risco de sermos lançados fora da festa. A tranquilidade que o Senhor deu ao povo de Israel e dá algumas vezes em nossa vida é essencial para desenvolver uma cultura, uma civilização e, por conta disso, uma vida interior espiritual de alto nível. Não é que Deus me dá tranquilidade para eu viver no ócio, que é o quê? Ai, não fazer nada, viajar, passear e não crescer espiritualmente, não. Se o Senhor me concede é para que eu cresça interiormente, para que eu tenha uma vida espiritual de alto nível, a ponto de, se possível, chegar a imitar o mais próximo a Maria. Quem presume de ser bom porque viveu uma vida por si mesmo, uma vida normal aos olhos do mundo, mas não se preocupou com a vida espiritual, não cresceu na caridade oblativa, na caridade
de sacrifício, que ama a Deus sobre todas as coisas, e não a vida aqui acima de tudo. Este se apresenta à porta dos céus sem as vestes. Quem escolhe a vida aqui? Nós, se não vivemos esta busca da graça santificante, da fé autêntica, nos unindo cada vez mais a Cristo, tendo uma vida semelhante à tua e à sua, e não crescemos na vida espiritual interior com um nível cada vez mais alto, nós não estaremos com as vestes dignas de entrar na festa nupcial. E o que temos feito em nossas vidas? Realmente temos buscado crescer espiritualmente? Realmente temos vivido uma fé que nos iguala a Cristo no modo de ser, de agir, de viver? Realmente temos respondido à eleição que Deus fez para nós? Ou temos rejeitado esta vida, vivendo uma vida normal sobre a terra, mas que não nos reveste com a graça necessária para vivermos no céu? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que nos ajude a cumprir os votos e promessas de nossa vida de consagrados ao Senhor, em especial pelo batismo, para que, vivendo cada vez mais aquilo que o Senhor nos chama a viver, escutando o seu chamado, busquemos uma vida interior profunda, de oração, de entrega, de amor e de fé, para que, nos unindo e nos iluminando cada vez mais na luz de Cristo, vivendo uma vida digna dele, possamos assim merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.